todos. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E depois de alguns domingos, nós não viemos. E hoje chegamos aqui. Também eu tive a honra de ser convidado para trazer a palavra nessa manhã. E a gente sente bem de estar na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós precisamos estar na casa do Senhor todos os dias. Porque é aqui que nós aprendemos, não é? Aqui que nós aprendemos a palavra de Deus. Nós estudamos em casa a Bíblia, mas nós aprendemos mesmo aqui, aprender no seu santo templo, diz a palavra do Senhor. Nós temos que aprender no seu santo templo, que nós estamos aprendendo, escola dominical, por isso se chama escola dominical, justamente para a gente aprender a palavra de Deus. E cada dia que nós aqui chegamos, que nós vamos trazer a palavra, é o professor, ou é o pastor, não somente as pessoas que nos ouvem, que estão nos assistindo, vão aprender, mas nós também aprendemos. Cada dia que passa, eu aprendo mais, e preciso aprender mais. E nós vamos aprendendo, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, aprender na palavra de Deus. Eu quero deixar um texto com os irmãos. Eu falei no último domingo que eu estive aqui, eu falei sobre o crescimento, crescendo em Cristo, e eu não terminei essa lição, mas ficou um pouquinho para trás, eu não podia deixar de voltar novamente nessa mesma lição, para a gente aprender a parte final dela. E o texto é 1 Pedro 2, desculpem, 1 Pedro 2, 1 a 5, e depois o versículo 10. Nós já lemos da outra vez. 1 Pedro 2, de 1 a 5, e depois o versículo 10. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados a casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 10. Vós que em outro tempo erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Aqui o texto, e 2 Pedro 3,18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é 2 Pedro 3,18. Mas no livro de Efésios também, eu quero deixar com os irmãos, agora se abre em Efésios, capítulo 4, versículo 1, o versículo 14 e o versículo 15. Efésios 4, 1, 14 e 15. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação a que foste chamados, para não... versículo 14, eu repito primeiro, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Versículo 14, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Aqui estão os dois textos. Cresçamos em tudo. Não é? E Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, para não sermos mais meninos inconstantes, levados por ventos de doutrinas, né? Ventos de doutrinas,
Então, quando nós estamos crescendo em Cristo, nós vamos aprendendo a doutrina. E Paulo diz assim, quando trouxer outra doutrina que não é essa, eu dou para vocês, é anátema, né? Então, nós precisamos de, crescendo em Cristo, aprender e não ser como meninos levados por doutrinas diferentes, ensinamentos diferentes, não é? E às vezes nós que estamos ainda meninos, ainda não crescemos, a doutrina vem muito fácil e nós às vezes começamos a querer pender para essas doutrinas que não são doutrinas da palavra do Senhor. Então nós precisamos estar firmes na doutrina, né? E lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo 4, ele diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas, falsas doutrinas, espírito de demônios. Então, meus irmãos, aí ele diz, deixando tudo de mal, cresçamos, vamos crescer naquele que é a cabeça, Cristo, tirando de nós todo fingimento, todo engano, toda malícia, toda inveja, toda murmuração, deixando tudo isso para lá, e vamos crescendo. E o crescimento, meus irmãos, ele é gradativo. Eu sempre digo, eu ensinei, sempre falei isso, que o crescimento, a salvação, ela é instantânea. Quando a pessoa aceitou Jesus como Salvador, ele levantou a mão, ele aceitou Jesus, ele já é salvo por Jesus, mas agora vem o crescimento. Agora vem a santificação que chama gradativa. Então, a nossa santificação, o nosso crescimento é como uma escada. É como nós estivéssemos subindo uma escada. No dia que eu converti, eu peguei o primeiro degrau, e depois eu vou para o segundo degrau, eu vou para o terceiro degrau, e nós vamos subindo, vamos subindo. Quando eu estou lá no 10º degrau, eu não posso querer que aquele que está no primeiro degrau seja como eu, tenha experiência como eu, seja santo como eu, cresceu como eu, não cresceu ainda, ele está no primeiro degrau. É como se fosse uma criança. Eu não posso querer, eu com 75 anos, querer que uma criança de 3 anos, 4 anos, seja como eu. Minhas ideias, meu conhecimento, não posso querer. Então nós, como servos do Senhor, por isso que a palavra diz crescimento em Cristo, nós vamos crescendo, nós vamos subindo a escada. Aí você pergunta assim, e qual escada qual degrau que eu estou? Eu não sei qual degrau que eu estou. Eu sei que eu estou subindo, irmãos. Cada dia que passa eu estou subindo mais, e eu vou subindo. Até quando essa escada? Aí Paulo diz assim, vamos crescendo, crescendo, até que nos tornemos varão perfeito. Mas varão perfeito é onde? Não existe varão perfeito, o varão perfeito é na glória. Então nós vamos crescendo, 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 até nos tornarmos varões perfeitos na glória, mas o crescimento gradativo, o crescimento na escada, no primeiro degrau, no segundo degrau, não posso de maneira nenhuma exigir que uma pessoa que tem 2 anos de convertido tenha a mesma santidade que eu tenho, o mesmo entendimento que eu tenho da palavra de Deus. Às vezes eu sei que tem muitos irmãos, já leu a Bíblia toda várias vezes, não é? E às vezes aquele irmão que converteu, ele não conhece nenhum versículo da Bíblia, você conhece 50 versículos, você conhece tantos versículos da Bíblia, ele não conhece nenhum. Então, por que você conhece mais? Porque você já crescendo, você está subindo e aquele outro está começando. É muito comum que às vezes alguém converte, e às vezes, coitadinho, ele ainda faz algumas coisas lá fora erradas. Aí a pessoa vem e diz, pastor, o senhor acredita que aquele irmão que converteu domingo passado, eu vi lá no bar, sentado lá no bar? Mas ele converteu, foi domingo passado. Hein? Ele é uma criança ainda. Ele está começando a crescer agora, ele está começando a crescer. Então nós não podemos exigir que uma pessoa que é recém-convertida seja santo como nós somos. Seja perfeitos como nós somos perfeitos dentro do Senhor. Mas nós somos perfeitos do Senhor. A Bíblia diz, sejam perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito.
Seja santo como o vosso Pai que está no céu é santo. Mas como é que eu vou ser santo como meu Pai que está no céu é santo? Vou ser sim. Deus vai me dar a graça e eu vou santificando cada dia mais. Eu vou santificar a minha vida. E como é que eu santifico a minha vida? De acordo com a palavra de Deus, nas orações, nas participações, no amor. São tantas coisas que faz com que nós podemos santificar na presença do Senhor. Para santificar, nós temos que ter um conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que ser santificados pela palavra do Senhor. Precisamos aprender cada dia mais. E nós, às vezes, irmãos, nós somos descuidados, às vezes, com a palavra de Deus. Às vezes, nós descuidamos da palavra de Deus. Um dia eu fiz na igreja, eu fiz um teste com os irmãos. Eu li um texto na Bíblia, né? Li o texto bem compassadinho, direitinho. E depois eu comecei a perguntar aos irmãos qual o texto que eu li. Terminou o culto, né? Ô, irmão, nós pregamos aqui, terminou o culto agora. Ô, irmão, qual o texto que eu li? Ele não sabia, tinha esquecido já. Então, nós fizemos mais ou menos um apanhado, que quando nós lemos o texto da palavra de Deus, daquelas pessoas que estavam ali, mais ou menos 10%, o dízimo, vai saber realmente o texto. Somente o dízimo vai saber o texto certinho que foi lido. Porque nós esquecemos. Nós esquecemos. E quando a palavra de Deus ela nos fala sobre meditar nela, nesse crescimento espiritual, nós vamos meditar na palavra de Deus. Meditar. Para meditar na palavra de Deus, nós precisamos, irmãos, estar em contato com ela. Eu gostaria, né? Há poucos dias mesmo eu falei com a Rita, que quero fazer lá um memorial, né? Uma coisa bem bonitinha lá, com as tábuas dos 10 mandamentos. Né? Para mim, toda hora que eu passar lá, eu leio os mandamentos lá naquele lugar. Toda hora que eu passar lá perto, eu dou uma lida. A Bíblia diz que lá os pais, no Velho Testamento, eles escreviam e colocavam nas paredes, escreviam nas portas, para que as crianças, para que os meninos israelitas, eles ficassem lembrando da palavra de Deus. Então, quando você chega numa casa, você vê lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas é um versículo tão fácil, mas toda hora que você passa ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Toda hora que você passa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu coloquei na minha varanda, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e os livra. Toda hora que eu estou na varanda, eu estou olhando esse texto. Toda hora que eu estou na varanda. Quer dizer, eu estou meditando naquele texto. Lá da minha entrada da minha chácara está lá, né? Que ele, Jesus, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza. Eu coloquei porque a placa não dá para escrever todo o texto, mas a Bíblia diz que ele não tinha beleza nem formosura. Isaías 53. Ele não tinha beleza nem formosura, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, quem entra na minha casa lá vai ver primeiro esse versículo lá. Ele, Jesus, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza. Está lá, toda hora que alguém chega, toda hora que eu passo lá perto, eu leio, irmãos, toda hora eu leio. Você quer meditar na sua palavra? Às vezes quer colocar um quadro bonito na sua casa, como um versículo bíblico, e põe na sua parede, na sua varanda, na sua sala, quem sabe no banheiro, perto do espelho. Quem sabe toda hora que você for lá no banheiro para pentear o cabelo, você medita naquele versículo. Mas eu já decorei esse versículo, eu decorei, mas eu vou ler de novo. Eu já decorei, mas eu vou ler de novo. Então isso faz com que nós vamos tendo um crescimento através da palavra de Deus. Não é que, eu vou ter um crescimento porque eu vou ler a Bíblia toda. Não, você vai ter um crescimento na meditação daquele texto que você leu, daquele versículo que você separou ali, para que você possa estar olhando. Deus quer que seus filhos vivam vitoriosamente, em crescimento espiritual constante, até alcançar o objetivo final, que é a estatura perfeita de Cristo. Varão perfeito, Paulo diz isso. Como é que nós vamos alcançar a estatura perfeita de Cristo? Nós vamos alcançar. Nós vamos alcançar. Que dia? Na hora que o Senhor chamar, nós vamos estar com Ele. A Bíblia diz que nós seremos como Ele.
nós o veremos face a face, nós estaremos juntos lá. Cuidados necessários ao crescimento, toda a nossa vida física como espiritual, o crescimento é um processo, o crescimento é um processo. Nasceu a criança, tem um processo de crescimento, ele vai crescendo aos pouquinhos, vai crescendo. Come primeiro a leite materno, depois vem a papinha, depois o angu amassado com abóbora, né? Não é assim? Meus meninos comeram muito angu amassado com abóbora, né? E foi bom para eles, viu? Meus meninos ficaram sadios. Você quer que o seu filho fique sadio? Angu amassado com abóbora. O bichinho fica forte, né? Beleza. Mas não é carne, não. Não, é angu mesmo, fubá mesmo. Não, acho que não tem um alimento mais forte do que fubá, do que milho. Não é? Farinha de milho, angu, mingau. Olha para você ver. Então, as crianças têm um processo de crescimento. E nesse processo de crescimento dessa criança, ele muda. Porque você não vai dar leite a vida toda e nem papinha a vida toda. Ele vai melhorando. O nosso crescimento espiritual, nós temos que ir tomando não só o leite, por isso, o leite, não devemos ficar somente no leite. Porque vai chegar um certo ponto que nós não estamos mais fortes. Aí eu, não sei se eu contei da outra vez, mas que a mulher, aí a senhora levou a criança no pediatra, e quando levou a criança lá, branquinha, tadinha, fraquinha, não está aguentando nem falar direito. E não tinha nem cor, tadinho. Aí chegou lá, o médico olhou e falou assim, ela falou assim, doutor, minha criança está tão fraquinha, olha que sua magrinha. Ele falou assim, qual alimento você está dando para essa criança? Eu estou dando só leite. Mas com certo tempo o seu leite vai enfraquecendo. Então você já precisa colocar um alimento mais forte para ele. Você precisa fazer agora uma papinha para ele, porque ele está precisando agora do alimento mais forte um pouquinho. O nosso crescimento espiritual é a mesma coisa. Nós não podemos ficar no leite a vida toda. Nós temos que depois começar na papinha, depois no angu com abóbora, depois arroz, feijão, macarronada, feijoada, pé de porco, orelha de porco, sim. E vai subindo, e vai crescendo, não é assim? E vai crescendo, e vai crescendo. E o homem vai crescendo, assim também espiritualmente. O crescimento espiritual é assim. À medida que vai passando, nós vamos recebendo mais o alimento para o nosso crescimento. Então, é um processo. Ele diz, é algo gradativo que eu disse no início. Isso é gradativo, é devagarzinho, é contínuo, é vagaroso, precisa de ajuda, olha. O crescimento precisa de ajuda, tanto da criança, como também, até dos animais, né? Como também do cristão. Ele precisa de ajuda. Então, a ajuda que nós damos àquelas pessoas que convertem é justamente isso. Nós entendemos que ela não é como nós. Ela não chegou ainda no degrau que nós estamos. Ela está subindo também, nós estamos juntos, caminhando. Então, é vagaroso, é gradativo, contínuo, vagaroso e precisa de ajuda. Assim como a necessidade de cuidados alimentares, asseio, assim como a necessidade de cuidados alimentares, asseio, sono tranquilo e exercício para o crescimento físico, da mesma acontece com o crescimento espiritual. Está vendo? Então, o crescimento físico precisa dessas coisas, como também o crescimento espiritual. Mas é vagaroso, viu? É devagar. Não é de uma vez, não. A criança nasceu, ia ser convidado para um churrasco e já joga a cara na boca dela. 2 meses, 3 meses de vida, churrasco nela, feijão nela. Não dá certo. Espiritual é a mesma coisa. O recém-convertido é devagarzinho com ele. Vai levando, porque é vagaroso. O primeiro passo para o crescimento espiritual chama santificação.
Santificação. E aí o dono da empresa chamou um primeiro e disse assim: quando você vai com a carreta ou com o ônibus, qual a distância que você passa do buraco, do abismo? Ele fala assim: ô patrão, ô senhor, eu sou tão bom motorista que eu passo mais ou menos assim, uns 30 centímetros do abismo, e eu não caio com a carreta. Eu não caio lá, porque eu sou bom motorista. Então tá bom, botei para lá, chamou o outro. Aqui, quando você vai com a carreta, qual a distância que você passa do buraco, do abismo? Sabe o que ele disse? O mais longe possível. Então você que vai ser o motorista que eu preciso. Esse outro que passa só 30, não quero esse aí não, porque pode cair com a minha carreta. Então nós que somos crentes, nós não temos, não, eu posso passar 30 centímetros ali daquele lugar ali que eu não caio. Não, senhor, é o mais longe possível. O mais longe possível. Se alguma coisa que pode atrair você para que você peque, para que você não seja santo, não santifique a sua vida, afasta daquilo. Não aproxime daquele lugar. Porque senão cuidado você que está em pé, para que não caia. Primeiro passo para o crescimento espiritual é a santificação. Vou ler novamente. Após a conversão, como já foi dito, inicia-se uma vida nova, bem diferente. A vida é diferente. E como se um novo convertido fosse um bebê, eu estou repetindo, que necessitasse de cuidados especiais para crescer e desenvolver-se. Então começa a ser instruído para viver em santificação. O que isso significa? A santificação consiste em deixar o pecado e viver para Deus, significa ser separado. E um rapaz aqui em Bocaiúva, ele usava droga, quase 30 anos atrás. E ele foi para uma casa de recuperação, e ele voltou da casa de recuperação. E ele chegou aqui em casa, a gente morava aqui, ele chegou naquele portão, veio entrando lá, conhecido da gente, já era conhecido nosso, conhecia a família. Pastor, agora eu converti, eu recuperei, fiquei 9 meses lá, e eu recuperei, eu não uso droga mais, eu estou liberto, e eu quero ficar firme na igreja. E eu falei assim: seja bem-vindo, irmão, na igreja. Agora eu vou te dar um conselho. Afaste dos seus colegas drogados. Afaste dos seus colegas drogados. Não, pastor, pode deixar. O tempo passou e um dia eu tive a oportunidade de ver na casa dele, frequentando umas pessoas da cidade aqui que usavam drogas. Eu chamei a Rita e disse: Rita, esse irmão vai voltar para as drogas novamente. Porque ele continua convivendo com esse povo. E não é que voltou mesmo. Ele não ficou, acho que ele não ficou nem 6 meses na igreja, estava usando droga novamente. Porque eu era drogado, mas eu posso dormir com drogado, eu posso sentar com drogado, eu posso comer com drogado, mas eu não uso droga mais, porque eu passo 30 centímetros apenas do buraco. Eu passo 30 centímetros e eu não caio. Não, eu tenho que passar o mais longe possível. Posso ser amigo? Sim. Fazer o que fazem? Não. Conviver? Não. É assim que nós aprendemos. A santificação. O crescimento por meio da palavra. O apóstolo orienta o crente a viver em acordo com a palavra de Deus, deixando tudo que desagrada o Senhor. Ele está repetindo aqui o texto: malícia, engano, mentira, invejas, maledicência e fingimentos. Meus irmãos, um dos problemas mais sérios que eu vejo nas pessoas depois que convertem, e às vezes até depois de um certo tempo, as pessoas mentirem. Às vezes nós falamos assim: pode ser uma mentira amarela. Não sei se mentira tem cor. O cara dizia que mentira amarela, pode falar. Mentira amarela pode. Mas se mentira amarela, branca, roxa, não pode mentir. E o grande problema que existe dentro da vida das pessoas é justamente para conseguir alguma coisa,
para as pessoas possam conseguir, mentem. Tinha uma moça lá em Patinga, ela trabalhava no escritório de um advogado, e ela um dia chegou perto de mim e disse, eu estou com um problema, porque o advogado está lá na sala dele, e a pessoa liga procurando, eu falo que ele está viajando. Eu falo assim, não, você sai desse emprego. Larga esse emprego. Você está mentindo para quem liga para falar. E ele fala assim, fala com ela que eu não estou aqui. Fala com ele que eu não estou aqui. Vou ver se ele está aqui. Chega lá dentro. Fala que não estou. Fala que não estou. Fala que não estou. Aqui, ele não está não. Ele teve que sair. Sai do emprego, irmã. Como é que eu vou fazer? Deus vai te dar o melhor. Deus te dá o melhor. Mas não mente. Porque para nós sermos santos, para que nós santifiquemos as nossas vidas, para que nós crescemos espiritualmente, nós temos que tirar essa palavrinha tão terrível que chama mentira. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos. Lá diz assim, aqueles que amam e praticam mentira, irmãos. 22 de Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, o que ama e pratica mentira. Você quer ver como é que a gente ama a mentira? Eu não tenho amado essa mentira, porque graças a Deus, Deus me livrou. Mas a Rita disse, é a novela. Se é a coisa mais mentirosa que a novela, o choro é mentiroso, o amor é mentiroso. A mulher diz que ama o marido, é mentira dela, porque ela ama o outro que ela mora, que ela é marido dela, porque ela deixa o marido dela e vai ser atriz junto com o ator que não é marido dela, ela esbeja, etc. Então é mentira. Então, quando nós estamos olhando aquilo, nós estamos amando a mentira. Eu estou amando aquela mentira. Ama e pratica, está escrito aí. Ó. Ama e pratica. Então temos que tirar de nós essa palavra tão terrível que ele colocou aqui. São tantas coisas: malícia, engano, mentiras. Lá na igreja, eu não sei se nós nem até conseguimos lá não, mas é acabar com surpresa. Surpresa na igreja. Meus irmãos, era tanta mentira na surpresa, irmão, mas tanta mentira. A pessoa comprava um presente para o marido e colocava um embrulho lá em cima lá, aí o marido chegava, a mulher, era aniversário dele. Aí ele olhava em cima do guarda-roupa, tem um presente. Uai, meu bem, que presente? Ah, meu bem, você acredita que é aniversário do fulano de tal? E eu tive que comprar um presentinho para dar para o fulano de tal? É mesmo, meu bem, tal. Quando chega de noite, na hora do parabéns, ela vai lá em cima do guarda-roupa, pega um presente. Aqui, meu bem, um presente para você. Mentira, irmãos. Mentira. Para que isso? Crescer espiritualmente mentindo? Não tem jeito não. Não tem jeito de crescer espiritualmente mentindo. Não minta para o seu marido. Não minta para o seu esposo. Tudo que você não pode esconder nada do seu marido nem da sua esposa. Chegou um casal lá em Patinga, ela bufando. E ele bufando também. Eles falam que é botando a alma pela boca. Chegaram os dois, puxaram a cadeira e sentaram na varanda lá. Quero falar com o senhor, pastor. Pois não, minha irmã, pode dizer. Pode falar o nome dele. Porque eles nem sabem, ninguém sabe quem é. Aí a Maria, está vendo, pastor? Eu quero a separação. Vou separar. Quero separar dele. E começa. E eu estou aqui escutando. O que aconteceu, irmão? Só acredita, pastor, que pegou o dinheiro no banco emprestado, pastor, e não falou nada comigo. Porque durante uns meses ele pagou certinho, ele no banco pagava, não ia cobrança na casa dele.
Um período, acho que ele esqueceu de pagar esse coisa, e chegou a cobrança na casa dela. Quando ela pegou no correio, a cobrança, ela perdeu. Meus irmãos, ela desfaleceu. Quando ele chegou do serviço, ele foi chegando no serviço, ela já começou a brigar com ele na porta da casa mesmo. Ela já veio correndo, já entrou no carro e veio conversar comigo. Aí eu fui aconselhando, hoje são bem, eles são professores hoje de casais, como é que é? Encontro de casais, tal, tudo bem, está tudo beleza, graças a Deus. Mas, meus irmãos, por que ele não disse para ela, meu bem, nós estamos precisando de pegar um dinheiro no banco, um empréstimo, e eu queria participar você, que nós vamos pegar esse dinheiro lá. Ah, meu bem, vão lá, né? Vão lá pegar o dinheiro, e os dois iam lá pegar o dinheiro. Não, mas foi escondido, irmãos. Não pode fazer isso. E às vezes nós mentimos, as pessoas mentem também, porque nós escondemos das pessoas as coisas. Tem que abrir o jogo, abrir o verbo, falar. Agora, esqueçamos as coisas velhas. Esqueçamos as coisas velhas. Tem rapaz que vai casar, ele casa, e ou está namorando, ou casa, ele começa a contar caso das namoradas que ele teve antes. Ele já começa com problema, E ela a mesma coisa. Já começa com problema. Aquelas coisas passaram. Ele teve namorada, ela teve namorado, isso já passou, isso já acabou. Estão começando uma nova vida agora. Não precisa de ficar com essas coisas. Não precisa, essas coisas não precisa falar. Depois que casou, é outra pessoa. Esquece para lá. Eu falei na igreja que você não pode esconder nada da sua esposa, não pode mentir para ela nas coisas. Só tem uma coisa que você tem que esconder da sua esposa. Do seu esposo, digo. Só tem uma coisa, irmã, aqui que você tem que esconder do seu esposo. Não fale com ele isso. Quando seu vizinho, você passar na rua e seu vizinho subiar para você e falar assim, né, tal. Não fala com ele, não. Porque senão ele vai lá e mata o vizinho. Aí você fica sem marido, ela fica sem marido, você também fica sem marido, porque vai para a cadeia aí, pronto. Então, não faça isso. Não conte para o seu marido. Você não passa mais naquela rua, passa mais de lá, sai fora. Então, e mentir, não minta para as pessoas. E ele diz, muitas pessoas que se entregam para Jesus permanecem naquele primeiro amor, mas não desenvolvem um bom conhecimento porque não procuram conhecer as Escrituras. Continua praticando as mesmas ações de antes, o resultado é não permanecerem na fé. Então, tem que haver uma mudança na nossa vida. Quando nós convertemos, tem que haver uma mudança na nossa vida. O nosso crescimento espiritual faz parte do nosso conhecimento do Senhor, da palavra de Deus, das boas ações, das boas atitudes, não mentindo, não fingindo, não escondendo as coisas, sendo patente, seja transparente naquilo que você faz, para você ter uma vida santa diante do Senhor, e você vai subindo, vai crescendo cada dia mais. E nós, seguinte, aquele que está no primeiro degrau, no segundo, aquele que está no 10º, aquele que está no 30º degrau, no 100º degrau, quando a trombeta tocar, meus irmãos, vai subir o que está no primeiro, vai subir o que está no segundo, vai subir o que está no terceiro, porque o Senhor vem buscar tanto os crentes que restam convertidos, que aceitaram o Senhor, como aqueles que são crentes mais velhos. É assim que nós entendemos o nosso crescimento espiritual. Não seja mais inconstante, não seja mais meninos, mas tenha uma vida santa diante do Senhor, cresça cada dia mais, aprendendo e vivendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, fique com essa palavra, e em breve, eu não terminei a lição ainda não, tá? Não tem jeito de terminar não, irmãos. Essa já é a segunda na mesma lição, mas não tem jeito de terminar não, pastor. Não dá para terminar, porque o assunto é tão importante, tão bom, que a gente continua. Amém? Vamos colocar de pé, então nós vamos orar, já fazendo a oração final, né, pastor? O pastor já me autorizou
eu encerrar aqui, já está no horário que ele passou para mim, chama-se amor. Hoje não está podendo dar abraço mais por causa da pandemia, mas mesmo que não dê um abraço, mas só do seu sorriso escondido, porque mesmo que você dê um sorriso escondido atrás da máscara, mas você sabe que está sorrindo. A pessoa sabe que você está sorrindo, sabe por quê? Por causa dos seus olhos, né? Então, quando você vai sorrir para alguém, mesmo estando de máscara, a pessoa sabe que sorriu. Então, já que você não pode dar um abraço, dê um sorriso para alguém. Mostre alegria para essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pastor Geraldo, agradeço a oportunidade e agradeço a atenção dos irmãos que pôde nos ouvir nessa manhã e aqueles que estão também através da internet. Que Deus abençoe a todos, as famílias, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante sua mão para os céus, nosso Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor nos abençoe, Pai. Que nós vamos crescendo, 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 crescendo cada dia mais. No conhecimento da tua palavra, na santificação. Tira de nós todo engano, toda mentira, tira de nós tudo que não agrada o Senhor. E que nós possamos passar o mais longe possível do pecado. Que nós possamos, Senhor, ser guardados pelo Senhor em tudo que nós vamos fazer. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por essa igreja, pelos irmãos, pessoal do louvor, pastor Geraldo, com a sua família, toda a equipe que trabalha com ele, toda a diretoria da igreja, abençoa, meu Pai, os vizinhos daqui dessa igreja. Ó Deus, que o Senhor derrama a tua graça. Ó Deus, que o Senhor nos guarda, nos proteja de todo mal, contra esse vírus e outras enfermidades, e outras doenças, que o Senhor nos proteja, Senhor. Ó Deus, esteja presente na nossa vida, dê-nos uma tarde abençoada, Deus, dê-nos um almoço abençoado, todos os irmãos que daqui a pouco estão em suas casas, o alimento está lá na mesa, porque o Senhor não deixa faltar o pão de cada dia para nós, Senhor. Que o Senhor continue dando a prosperidade, a multiplicação. Ó Deus, guarda-nos de todo mal. Nós entregamos as nossas vidas e pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Os irmãos digam amém. Mesmo que você não abrace, mas dá um toquezinho, ó. Queridos, diante de tudo que nós temos visto nesses dias, algo tem ardido em meu coração assim de maneira, eu vou dizer até absurda, porque sabe quando algo te incomoda e não te deixa em paz? E eu tenho visto as pessoas muito preocupadas com o mundo e com as coisas do mundo, com os acontecimentos, com os últimos acontecimentos. Embora eu creio que as coisas estão caminhando bem, porque, né, pelo jeito, até as vacinas parecem que estão surgindo. A gente precisa orar para ela chegar na prateleira de baixo, né? No meu caso, literalmente na prateleira de baixo, pelo tamanho. Mas as vacinas estão aí, as pessoas estão caminhando. Mas a pergunta que todos nós fazemos é: parece que o mundo está desgovernado, parece que o mundo está sem controle. E a pergunta que a gente faz é: quem está no controle de tudo isso, do mundo? Será que tem alguém, né, com essa manete? Será que tem alguém segurando o volante? Será que tem alguém conduzindo esse planeta? Será que tem alguém conduzindo as coisas? Claro que, como cristãos, a nossa expressão vai ser sempre assim, né? Haja o que houver, Deus está no controle. Mas eu queria fundamentar isso. Eu queria que isso não fosse uma palavra, uma frase de efeito. Eu queria que isso não fosse uma frase de efeito. Porque, pelo que nós olhamos, e eu vejo até alguns cristãos dizerem assim, a expressão o mundo jaz no maligno, ela dá para algumas pessoas um entendimento de que Satanás está no controle do mundo, o diabo está no controle do mundo. Eu gosto muito da parábola do joio e do trigo, quando o senhor da seara, ele fala sobre a plenitude do joio e a plenitude do trigo. E eu creio que o joio já está num patamar quase de plenitude. Não há mais, né, parece que não há mais pecado para se inventar. Parece que a depravação do ser humano, ela não tem mais um limite, né? Hoje, eu e Guilherme estávamos aqui gravando os vídeos para o canal, a gente grava todo dia. Se você entrar lá no YouTube, no canal da Igreja Batista Central, você vai encontrar um devocional para cada dia da semana, vai encontrar as pregações do final de semana, ainda vai encontrar alguns momentos de ministração de louvor que são ministrados aqui.
E a gente estava gravando e num dos devocionais feitos no Salmo 51, que é a história de quando Davi leva o seu coração quebrantado diante de Deus, uma frase que ela é de uma pessoa anônima, eu não sei de quem é a frase, eu coloquei no devocional que pregar o evangelho é um mendigo contando para o outro como encontrou pão. Então alguém que é miserável, foi alcançado pela graça, e vai falar sobre essa graça para um outro que também está no estado de miséria tão quanto ele. Porque o mundo chegou, e a gente entende isso, que o pecado chegou a um nível que parece que o controle não é de Deus. E a impressão que a gente tem é que não dá para entender que Deus está no controle e esse tanto de coisa acontecendo. E a nossa mente, que é uma mente finita, que é uma mente limitada, que é uma mente que não tem toda a capacidade, para compreender os caminhos, os pensamentos de Deus, ela fica, por vezes, confusa. Mas os nossos olhos, quando nós olhamos, nós nos apavoramos, nós perdemos o chão, nós olhamos e falamos, meu Deus, aos nossos olhos a coisa está feia. Mas eu queria te dar uma primeira notícia que está em 2 Coríntios 5,7. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, amém? Não tome como medida, não tome como prumo para a sua vida aquilo que seus olhos veem. A Bíblia anuncia que é Deus e não Satanás quem está no controle do mundo. E ela nos ensina que Deus criou todas as coisas, que Ele exerce um completo controle sobre tudo que Ele fez. Que sua vontade não pode ser mudada. Ele é rei, soberano, governa sobre tudo e não pode ser surpreendido por nada que acontece. 1 Crônicas 29:11, eu vou ler, a gente tem muitos textos para ler, então se você quiser anotar, você pode anotar que eu vou lendo os textos para a gente caminhar. 1 Crônicas 29:11. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Quando dizemos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que Ele tem o poder absoluto sobre tudo. 1 Crônicas 29:11, viu? Ele é o supremo, Ele é o grande rei. Lembra quando Faraó tentou deter os israelitas para que não fossem adorar no deserto? Deus usou o seu poder e os israelitas foram salvos. Lembra Deus controlando as rãs? Deus controlou as pragas, Deus controlou os leões quando Daniel foi jogado na cova. Deus tem o controle sobre tudo, Deus tem o controle sobre a história. E ninguém pode resistir à vontade de Deus. Deus usou o seu poder e derrubou os muros da cidade de Jericó. Deus fez isso. A Bíblia diz que em Hebreus 11, 36 e 37, você pode notar que alguns que creram em Deus foram apedrejados, mortos, outros andaram errantes, cobertos com peles de animais, suportando sofrimento. Por que eles não foram resgatados? Por que Deus não tirou-os dessa situação? A única resposta, querido, é que Deus é soberano, e ainda que as coisas não saiam ou não estejam como eu e você planejamos, ainda que o resultado não seja a nossa expectativa, Deus continua sendo soberano, Ele continua sendo o rei, Ele continua no controle. Tudo pode ter mudado, tem aí o novo normal, uma coisa não mudou, Deus continua sentado no trono. Ele continua sentado no trono e ninguém pode tirar o controle do Senhor. Ninguém pode tirar. E Jesus, quando foi ao tanque de Betesda, havia muitos doentes ali. Mas ele viu um homem e curou um homem no meio daquela multidão. Nós chamamos isso de vontade soberana de Deus. E o que nós precisamos confiar? É que a Escritura, a natureza, tudo aponta para um governo de Deus e para um controle do Senhor. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Romanos 11, 33, eu falei que a gente vai ter muita Bíblia, então você pode ir anotando. Se você precisar, lá no fundo tem papel. Se você precisar, alguém busca lá uma latinha cheia de lápis lá dentro. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. 1 Timóteo 6,15. O qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Escritura está mostrando Deus no controle. Deus controla a natureza. Apocalipse 4,11. Deus é soberano sobre a natureza. Às vezes nós olhamos o mundo com os terremotos, com os maremotos, com os tsunamis, com os problemas da natureza, e tem gente esperando que a natureza siga seu curso, que a mãe natureza isso, que a mãe natureza aquilo. A Bíblia diz assim, Apocalipse 4,11, digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Deus tem o controle sobre a criação. Quando a gente fala isso, a gente precisa pensar acerca do tempo antes que Deus criasse o mundo. Houve um tempo que nada existia e Deus já era. Quando nós dizemos que Deus é eterno, a ideia não é que Deus não vai ter fim, a ideia é que Deus não tem início e nem fim. Deus é atemporal. Deus não está limitado ao tempo, não está sujeito ao tempo. E desde antes da criação Ele era soberano. E a criação foi inteiramente uma vontade soberana de Deus. Foi vontade de Deus criar o que Ele criou. Foi vontade de Deus não criar o que Ele não criou. Ele não consultou ninguém, Ele não perguntou ninguém. Ninguém estava lá para dizer para Ele o que fazer. Ele não precisou de conselho, Ele não precisou de ajuda. Por isso que Ele é soberano. Salmo 103, verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. E o seu reino domina sobre tudo. Lembra? Em 1 Reis 17, Deus manda o profeta Elias para um determinado lugar. E ele vai viver perto do ribeiro, se não me engano, ribeiro de Querite, uma coisa assim, se não me engano. E Deus disse que os corvos o alimentariam, os corvos foram lá levar comida para o profeta. Daniel entrou na cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões. Deus fez com que um peixe engolisse Jonas, e fez com que o mesmo peixe vomitasse Jonas. E até a história de Jonas é boa, porque Jonas tem que levantar lá de onde o peixe vomitou e caminhar de novo, fazer o caminho do propósito. Então, Deus é soberano. Atos 17, 28 diz que nele nós existimos e nele nós nos movemos. Quando essa palavra é ministrada no Areópago, se não me engano, Paulo ainda se lembra dos poetas gregos. Ele cita os poetas gregos. Quando ele diz, nele nós existimos e nele nós nos movemos. Provérbios 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus é soberano sobre o homem. Deus é soberano sobre o homem. Não há nenhum homem, por mais poder que ele tenha, por mais que sua caneta sirva para liberar bilhões, bilhões e bilhões, nenhum homem pode conter a vida, nenhum homem pode deixar de se submeter a Deus, porque a Bíblia diz que até o ímpio Deus criou para o dia do juízo. Jó 23, 13 diz assim, mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Provérbios 21, 30, não há sabedoria nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Isaías 14, 27, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão estendida foi. Quem, pois, a fará voltar atrás? E aí a gente pode citar também Romanos, né? Agindo Deus. Confiar num Deus soberano dá sentido, porque nos traz segurança. Fortalece a nossa fé.
É Deus quem governa com sua boa vontade para a sua eterna glória. Deus governa para a glória dele mesmo. Deus governa para a sua própria glória. Ele nos criou para a sua glória. E Ele nos governa para a sua glória. Salmo 135, versos 5 e 6. Porque eu conheço que o Senhor é grande, que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele fez. Nos céus, na terra, nos mares e até mesmo nos abismos. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Estamos falando da soberania de Deus na criação. Salmo 115, verso 3 e verso 15. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. O que Deus fez? O que lhe agradou. Porque Deus fez conforme a sua vontade. Hebreus 1,10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Deus é soberano sobre a criação. Deus é soberano sobre o homem. Deus escolheu um povo. E por que Ele escolheu? Paulo, quando vai falar sobre Esaú e Jacó, o capítulo 9 de Romanos, e alguém questiona Paulo se havia injustiça de Deus para com os judeus, embora eu não sou da teologia da substituição. Eu creio que Deus tem um plano para a igreja, e Deus tem um plano para Israel, e eu creio que o ápice, o ponto alto da história de Israel, e o ponto alto da igreja, quando a igreja e Israel vão se encontrar em plenitude na volta do Messias. E até avisar você que nós vamos retomar a nossa EBD, e a gente vai fazer uma série chamada Teologia de Jesus. É escatologia de Jesus, tá? Vamos pegar o que Jesus falou sobre escatologia. Vamos pegar a escatologia de Jesus. Nós vamos fazer uma série na EBD sobre a escatologia de Jesus. Se você quer saber como é que vai acabar o mundo, vem cá que nós vamos contar para você. Vamos deixar Jesus contar, né? Ele sabe contar muito melhor que nós. Mesmo porque Ele já viu o final. Efésios 1, 4 e 5. Olha como Deus escolhe. E eu queria usar esse texto para dizer para você que a escolha de Deus pela sua vida foi uma escolha soberana. Por que soberana? Porque eu e você não colaboramos na escolha. Pelo contrário, nós pioramos a escolha. Nossa depravação, nosso pecado, o fato de estarmos nós longe da vontade de Deus, fora dos princípios de Deus, fez com que nós fôssemos a pior escolha que Deus podia fazer. Por que Deus nos escolheu? Porque Ele quis. Porque Ele olhava do céu, não havia um justo sequer. Nós não tínhamos nada para oferecer. Assista os devocionais no nosso canal essa semana. A gente falou sobre Salmo 50, sobre princípios de um culto a Deus. E um dos princípios de um culto a Deus é que nós não temos nada que possa convencê-lo. Eu costumo brincar, como é que você lida com alguém que conhece seu pensamento, conhece seu sentimento, a palavra não saiu, ele já sabe, você não tem como se esconder dele, você não tem como esconder nada dele. Como é que você lida com alguém? Então a escolha de Deus, e Deus não nos escolheu porque Ele precisava de companhia, Deus não tem necessidade que possa ser suprida por nós. Deus não nos escolheu porque nós precisávamos de salvação, não foi também não. Sabe por que Deus nos escolheu? Porque Ele desejou ter comunhão, ter relacionamento conosco. É por isso que a igreja ela é uma família para o Pai, uma esposa para o Filho e uma morada para o Espírito. Deus veio habitar em nós, nós nos tornamos morada de Deus, tabernáculo de Deus, porque Ele desejou. Nós não temos nenhuma qualidade. É por isso que o evangelho é um mendigo contando para o outro como é que ele encontrou pão. Somos homens e mulheres fadados à perdição, fadados ao inferno, fadados a uma vida eterna longe de Deus. E Ele nos amou e Ele desejou, a palavra diz que Ele amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho.
O amor de Deus se mede pelo tamanho da entrega, porque pelo que ele recebeu não valeria a pena. Mas ele nos amou. E eu amo quando João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha o ponto que chegou, João está dizendo, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o nível do amor de Deus por mim e por você. E ele desejou, porque Deus não tinha uma necessidade, Deus não tinha sentimento de solidão, Deus não é afetado pela criação, mas ele me amou, ele te amou, e te amou de tal maneira, que ele desejou. Sabe, por isso que, quando nós estamos nos relacionando com Deus, nós estamos voltando ao propósito original. Porque a ideia de Deus era um jardim, um lugar de comunhão. A ideia de Deus não era uma lama. A ideia de Deus não era um lodo. A ideia de Deus não era um lugar de depravação e de perdição. A ideia de Deus era um lugar de comunhão. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, e Ele derramou o seu amor sobre nós. Jesus é a reconciliação, e o mesmo Paulo vai dizer que agora nós somos ministros da reconciliação. Nós somos reconciliados. Eu disse isso aqui, Jesus na cruz, ele pegou 2 inimigos e reconciliou esses inimigos. A morte de Cristo, se o pecado fez uma divisão, a morte de Cristo, ela nos reconciliou. Nós fomos pacificados em Deus. Já viu aquela expressão que as pessoas dizem assim: paz de Deus? Paz de Deus é uma coisa, paz com Deus é outra coisa. Paz de Deus é seu coração calmo, paz de Deus é seu coração em segurança. Paz com Deus é quando você está em Jesus, porque só Jesus pode aplacar a ira de Deus por causa do pecado. Só Jesus pode pagar o alto preço, como foi cantado aqui. Só Jesus deu a si mesmo como cordeiro. Só Jesus satisfez a justiça de Deus. É por isso que por isso que a Escritura diz que o justo viverá da fé, e ela diz que Jesus Cristo é a justiça de todo aquele que crê. Em Cristo nós fomos justificados, em Cristo nós fomos restaurados, em Cristo nós fomos reconciliados, e agora nós somos chamados amigos de Deus. Nós éramos inimigos, a justiça de Deus nos condenaria, e Deus não seria injusto em nos condenar, porque Ele nos condenaria por causa do pecado. Mas aí, Jesus, como diz Paulo, tende em vós o sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, de escravo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí, o que Jesus faz é renúncia e dar a si mesmo por nós. Ele diz: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Jesus não foi morto na cruz, Ele morreu na cruz. Faz diferença? Faz. Porque se você disser que Ele foi morto simplesmente, alguém pode pensar que Ele não queria, e aí vão culpar os judeus e vão criar o antissemitismo, o ódio a Israel, porque os judeus mataram Jesus. O ódio aos romanos, porque os romanos ordenaram a morte de Jesus. Deus é soberano, havia um plano eterno. Jesus era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quando Jesus chega no Jordão, João o Batista olha para Jesus diante da multidão e diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia um plano, e Jó já tinha dito muito antes. Os bibliógrafos, eles dizem que Jó é o livro mais antigo das Escrituras. E Jó já havia escrito: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Já vi, você também já viu, você nunca disse, mas já viu alguém dizer que quando Jesus morreu na cruz, o inferno fez festa? Não fez. A ideia do inferno é que ele nunca tivesse chegado à cruz. Se você pegar todas as teologias, nós vamos estudar aqui escatologia de Jesus, e nós vamos estudar, eu creio nisso, eu vou falar sobre isso, você pode pensar diferente, não tem problema. Nós vamos estudar o islamismo, a escatologia do Islã.
Eu creio que o anticristo é islâmico. Será, se já é, se será, não é por aí. O islamismo, como todas as outras religiões têm uma estrada que não passa pela cruz. Um vai reencarnar e se purificar em processos de reencarnações, como os hindus, como os budistas, que vão reencarnar até cumprir o seu karma, até chegar ao nirvana. Os espíritas vão reencarnar e se purificar através de reencarnações sucessivas. Todos têm um atalho, todos têm um caminho que não passa pela cruz. E por quê? Porque se nós admitirmos a cruz, nós vamos admitir que Jesus deu a sua vida por nós. E se Ele deu a vida por nós, é porque nós tínhamos uma dívida. E Paulo diz que Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós e os expôs publicamente na cruz. E se nós admitirmos que Jesus morreu por nossos pecados, nós vamos ter que tomar uma posição a respeito disso. Nós vamos ter que fazer algo sobre isso. 4 e 5 de Efésios. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1:11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. É um propósito de Deus a escolha nossa, é a vontade de Deus, é um plano de Deus. Ninguém teria um plano tão maravilhoso. Atos 13:48, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Marcos 13:20, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou aqueles dias. Romanos 11:26, você pode ler depois, você pode ler também Romanos 11:5 e 7. João 15:16, Mateus 20:16, Mateus 22:14. 2 Timóteo 1:9, esse eu gosto, ele diz assim, eu não gosto dos outros, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos. Deus não te escolheu no ventre de sua mãe, desculpa. Ele te escolheu antes de você existir. Imagina, sua mãe grávida e Deus olhando e falando assim, meu Deus, né? Deus falando, meu Deus, ela está grávida, agora eu tenho que escolher essa criança, eu preciso salvar, eu tenho que fazer um plano, corre lá, faz um plano para essa criança. Não. Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Quem já teve, Deus sabe quantos fios de cabelo você perdeu. Pode ficar tranquilo. 2 Timóteo 2:10. Paulo diz, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O Espírito Santo trabalha no coração daqueles que foram chamados por Deus. Eu estou falando de um ato soberano, queridos, que vai da criação, que vai da criação de tudo, inclusive do homem. E esse ato soberano vai na salvação. Deus decidiu nos salvar. Não foi uma decisão nossa. Não foi uma decisão minha e sua. Talvez nós achamos que somos bons demais. Não. Né? Como diz o camarada, para mim chegar lá no céu, vou abraçar Jesus e falar, obrigado, Senhor. Eu merecia estar aqui. Tá. Tem gente que é melhor que nós. Nós somos, né? Nós estamos na prateleira de baixo. Nós sabemos que tudo é graça. Sabemos que é o amor, é o favor de Deus. Sem Ele nós não estaríamos aqui, queridos. Sem Ele, né? Eu gosto de pensar que tem gente que vive, injustiça, olha para a cruz. Depois que você olhar para a cruz, nunca mais você vai considerar a sua vida injusta.
Espírito Santo é que cuida dos eleitos. Atos 15, 18 diz assim: conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Olha só, esse texto de Atos 15, 18 é revelador. Conhecidas são de Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Qual é a declaração de Lucas quando ele escreve isso? Que Deus tem um plano fixo. Eu não sei se você já fez mudança de planos. Você planejou algo, de repente você precisou fazer uma outra coisa, você correu, mudou os planos, né? Eu esses dias fiz um plano, não deu certo, aí fui para o plano B, não deu certo, fui para o plano C, não deu certo, aí eu falei, não planejei mais não, parei. Né? E a gente vai fazendo planos, Deus não faz planos. Deus não faz planos. Deus tem um plano. Inclui você. Para ser didático, diga comigo assim: o plano de Deus inclui a minha vida. Amém, querido. Deus não tem um plano B. Deus não tem um plano B. Deus não está olhando para mim e para a sua vida falando assim: não, puxa vida, se der errado, o que eu faço com ele? O que eu faço com ela? Né? Não vai dar nada errado. Deus tem um plano. Ele não vai se sentar e escrever um outro plano. A Bíblia diz que Jesus morreu uma vez. Uma vez. Samuel declara, em 15, 29 de 1 Samuel: e também aquele que a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é o homem para que se arrependa. Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ninguém pode mudar os planos de Deus. Olha o que Nabucodonosor disse: e todos os moradores da terra, disse Nabucodonosor, são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: o que você está fazendo? Daniel 4,35. Essa é uma declaração de Nabucodonosor, quando ele reconhece a soberania de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Entenda? Nosso Deus não é o melhor, Ele é o único, não há outro. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Deus anuncia o fim. Dizem que pessoas inteligentes, naquele livro lá sobre as pessoas mais altamente eficazes, né? Lá, não sei se é o líder que brilha, lá tem esses negócios assim, aí diz que as pessoas mais eficazes, elas começam algo anunciando como será no fim. Então Deus, ó concurso, né? Como diriam os franceses, altamente eficaz. Deus está fora dessa corrida. Deus está muito acima. Isaías 46, 9 e 10 é que diz isso. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. A Bíblia diz em Provérbios 16, 4, que Deus fez todas as coisas para si mesmo. Em Apocalipse 4, 11, diz que Ele criou tudo para o seu prazer. O que envia o seu mandamento à terra e sua palavra cumpre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza, lança o gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Aleluia. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanece. Estou quase terminando para encerrar. Dizer que não existe livre vontade. Nenhum homem é livre. Nós somos escravos das nossas paixões, escravos dos nossos desejos. A gente pensa que um homem sem Deus, ele é livre. Lá em casa a gente costuma dizer que
Livre-arbítrio você tem antes de converter, depois você não tem mais livre-arbítrio. Agora você tem senhor, você tem dono, você tem rei, acabou. Tem muita gente achando que está vivendo uma liberdade, não está, querido. Não está, por quê? Somente Deus pode mudar a nossa natureza pecaminosa e nos levar a obedecê-lo através do novo nascimento. O homem que não viveu o novo nascimento, ele é escravo do pecado. Então nenhum homem é livre. E aí eu tenho muitos textos que posso passar para você. Porque Paulo diz assim, porque de Deus, o Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, é Ele que opera. Não resista à vontade. Já ouviu aquela expressão, contra a força não há resistência? Não resista à vontade de Deus. Isso pode custar um preço muito alto. Em segundo lugar, Deus é bom. Se nós conhecemos o caráter de Deus e Ele é soberano, nós podemos confiar na sua bondade. Posso dizer uma coisa? Que bom que Deus é soberano. Nós estamos seguros. Isso nos traz segurança, porque Ele salvou e tem demonstrado a sua bondade a milhões de pessoas que sequer mereciam. A milhões de pessoas como eu e você, que não temos nada a oferecer. Imagine uma aliança, onde alguém faz algo por você, cuida de você, te salva, te resgata, redime a sua vida, te sustenta. Se você precisar de saúde, você vai falar com Ele. Se você precisar melhorar suas finanças, você vai falar com Ele. Se você precisar de sustento, você vai falar com Ele. Se você precisar trabalhar amanhã, você vai falar com Ele. Se você precisar cuidar dos seus filhos, você vai falar com Ele. Se você precisar cuidar da sua esposa, você vai falar com Ele. E aí, você não tem nada para dar a Ele. É uma aliança que chama amor ágape, incondicional. Porque o amor de Deus é incondicional. Porque nós não conseguiríamos cumprir nenhuma condição. Nenhuma. 1 Pedro 1,16. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Você cumpre. Difícil. Qual de nós conseguiria satisfazer o padrão de Deus? Jesus satisfez o padrão de Deus em nosso lugar. Jesus satisfez o padrão de Deus. E Ele é soberano. E a soberania nos ensina que nós não podemos salvar a nós mesmos. Confie no amor de Deus. Se deleite na bondade, na soberania de Deus. Ele tem o controle de tudo, nós dependemos dEle por tudo, nós somos fracos, pequenos. Mas Ele é forte, sábio, grande. Sabe? E quando nós confiamos na soberania dEle, nós começamos a ver a vida sob uma outra perspectiva. Se cremos que Ele é soberano, estaremos contentes em toda e qualquer situação e em qualquer lugar que Ele nos envie. Em qualquer lugar que Ele, o irmão Herculano veio com sua família para Bocaiúva e ele veio enviado pelo Senhor e ele tem sido bênção na vida de muita gente, eu tenho ouvido sobre isso. E quem o trouxe? Deus trouxe. A Camila e o Will que vieram de Belo Horizonte, quem trouxe? Deus trouxe. O pastor também foi Deus que trouxe, viu? Pode ficar de boa. Pode descansar seu coração. Quando você confia que é Deus que te trouxe, sabe o que você faz? Você descansa. Você sabe que é Deus que te sustenta. E se Ele é soberano, você não está no controle, mas tem alguém com a manete desse negócio na mão. Né? Deus faz igual eu, irmão. Eu chego lá em casa, quando os meninos estão sentados no sofá, primeira coisa, eu sentei no sofá e falo, me dá o controle. Não é assim? Me dá o controle. E é isso aí, querido. E aí agora, né? É que tem dia que não adianta muita coisa, né? Mas eu tento. Mas Deus está no controle. Então descanse. Submeta a Ele suas decisões e sua vida. E descanse o seu coração. E Ele é tão bom conosco, que Ele nos conduz. Olha como Deus é bom. Ele nos conduz a uma vida de louvor e adoração a Ele. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E para encerrar de verdade, crer na soberania de Deus é tão bom, que num dia futuro, se nós cremos na soberania, nós cremos que o mal não vai triunfar, que o bem vai vencer o mal,
que o Senhor vem para arrebatar a sua igreja. E toda lágrima vai cessar. Toda dor vai terminar. A morte não mais terá poder. Tudo vai cessar. E nós reinaremos com Ele para sempre. Estaremos com Ele para sempre. Eu queria que você ficasse de pé. E aí eu queria cantar Grande é o Senhor. Cadê Neils, Tiago, Tavinho, cadê? Não faça aquela pergunta se eu não sei cantar outra música. Eu sei, mas é essa que eu quero cantar. Eu gosto dessa música. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. Ele é soberano, vamos adorá-lo. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Se você puder, estenda suas mãos. Queremos o teu nome engrandecer. Em gratidão, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só Senhor, és o Deus eterno. Nós te damos gratidão, honra e glória essa noite. Nós te louvamos pela sua soberania, Senhor. Nós te louvamos pelo seu caráter santo e bom. Nós te louvamos, Senhor, porque não há ninguém comparável ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque nós não estamos em um mundo desgovernado. Nós não estamos em um mundo onde os homens vivem. Há uma falsa impressão de que as pessoas vivem como querem. Há uma falsa impressão de que as coisas correm como alguém planejou em algum lugar que não tenha sido o Senhor. Mas Deus, nós como povo do Senhor, nós cremos no seu governo e na sua soberania. Nós cremos que a responsabilização dos homens tem a ver com o propósito eterno do Senhor. E nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos remiu, o Senhor nos redimiu, o Senhor mudou a nossa história, a história da nossa casa, a história dos nossos filhos, a história da nossa família. O Senhor é quem tem nos sustentado em meio a tudo isso que nós temos assistido nesses dias. Ah, Senhor, como nós confiamos no Senhor, como nós confiamos no amor e na graça do Senhor.
como nós confiamos nos propósitos do Senhor. Ó Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor, sendo um Deus tão soberano, um Deus que tem a história em suas mãos, o Senhor se lembrou de nós. E a palavra ainda diz que pode uma mãe esquecer o filho que amamenta, pois ainda que ela venha a esquecer, o Senhor não vai se esquecer de nós. E nós somos gratos porque o Senhor se lembrou do Geraldo, se lembrou dos meus filhos, se lembrou da minha mãe, dos meus irmãos, da minha casa. Deus, nós somos gratos porque o Senhor se lembrou da nossa mesa, o Senhor se lembrou, Deus querido, da nossa história, e o Senhor nos viu em uma situação deplorável, atolados, afundados no pecado, precisando viver uma vida diferente, e o Senhor enviou Jesus, e para cumprir esse propósito de escolha que o Senhor fez, Deus, só o Senhor pode ter nos escolhido, porque nós não tínhamos nenhuma qualidade que alguém pudesse recomendar-nos ao Senhor, nós não tínhamos nada que alguém pudesse dizer, Senhor, Ele é bom, Senhor, ela é uma ótima pessoa, Senhor, ela é uma pessoa maravilhosa, salva ela. Ninguém poderia ter dito isso, porque nós não éramos essas pessoas maravilhosas, nós éramos homens e mulheres alheios à sua vontade, homens e mulheres num caminho de perdição, de condenação eterna, homens e mulheres num caminho de autodestruição pelo pecado, mas nós te adoramos, porque o Senhor nos escolheu, e o Senhor nos remiu, e o Senhor nos salvou, e o Senhor mudou não apenas a nossa história mudou a história de muita gente, e nós somos muito gratos, porque hoje, nós encontramos um propósito para a nossa existência, Senhor. Nós não estamos aqui para trabalhar, comer, dormir, levantar, não. Nós temos um propósito muito maior. Nós temos um chamado muito maior. Servimos a um Deus que é soberano sobre toda a terra e céu. Um Deus em cujo amor nós podemos confiar. Um Deus bom, que cuida de cada um de nós. Ao Senhor o nosso louvor, ao Senhor o nosso amor, ao Senhor a nossa gratidão. Se você puder, eu queria que você desse um aplauso ao Senhor. Nós vamos encerrar. E antes de encerrar, eu queria chamar a Camila aqui. Fica aqui, Camila. Aqui, pode ser. É porque não pode aglomerar, então você não fica aqui não, fica aí. Pode vir para cá, nós viemos no mesmo carro, né? Nós podemos aglomerar, né? Queridos, essa semana, Camila está indo passar um tempo com alguns irmãos que são muito preciosos para nós, alguns desses que vão ministrar para nós nessas aulas online que nós vamos ter às terças-feiras, né? E Camila está indo passar um tempo numa base, e ela vai servir, na verdade, ela vai servir os missionários, né? Ela vai trabalhar como babá. Ela vai para uma base, passar um tempo cuidando dos filhos dos missionários. Ela vai pagar para fazer isso. E esse é um tempo difícil, a gente não tem os recursos. E nós vamos orar e abençoar a vida dela, e eu queria que você orasse conosco, orasse para Deus nos dar os recursos, para Deus nos dar as condições, para que o Senhor sustente a vida dela e a nossa vida nesse tempo. Né? Da outra vez que Camila foi na outra viagem com o pessoal do Jocum, a igreja não contribuiu, porque a igreja tinha outros projetos, nós estávamos ajudando o Billy no curso, estávamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? E veio depois, a Camila resolveu ir depois de todo mundo, né? Então, dessa vez, nós estamos no meio de uma outra situação financeira, difícil, complicada. Mas eu aprendi uma coisa que meu coração guardou. Dinheiro não pode limitar aquilo que você vai fazer para Deus. Deus é soberano. Se nós não orássemos por ela, nós não estaríamos concordando com o que nós ministramos aqui. Eu queria que você orasse pela vida dela, pelo coração dela, né? Orasse por nós como pais, para que a gente tenha condição de prover esse sustento. E também, não vou ser hipócrita com você não, se você sentir desejo de abençoá-la, durante esse tempo, nós queremos também te dar essa liberdade em nome de Jesus. Tá? Para você, se você quiser colher, terreno para semear não falta. Né? Nós queremos que você ore conosco por esse tempo, que você ministre
sobre nós por esse tempo. Eu queria que você estendesse suas mãos, nós vamos abençoá-la. Deus, nós oramos pela vida da Camila. Eu oro como pai, como pastor, junto com a igreja do Senhor. Nós abençoamos a vida dela, nós abençoamos o Gile, que é a liderança dela, o Davi, o Léo. Nós abençoamos, Deus, todos aqueles que vão estar na liderança daquela base missionária. Todos que vão estar, Deus querido, servindo ao Senhor naquele lugar. Nós oramos pelos missionários que vão estar lá, pelas crianças que ela vai trabalhar, o projeto, tudo que ela vai ser útil ali, Deus, naquela base missionária, servindo aqueles irmãos. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor sobre ela ministre o seu cuidado, o seu amor e a sua paz. Que o coração dela seja um coração incendiado, Deus querido, por um chamado muito maior que as nossas condições, por um chamado que vai muito além daquilo que nós estamos vendo, Senhor. Deus, nós oramos porque o Senhor sabe que nós não temos os recursos, mas o Senhor tem. Deus, e durante o tempo que nós estivemos aqui, o Senhor sustentou o Billy, o Senhor nos ajudou a sustentar tantas pessoas. Dessa vez não será diferente, o Senhor sempre foi fiel e sempre será. Nós somos uma igreja que abençoa muitas pessoas, uma igreja que abençoa a vida de muita gente. E vamos continuar abençoando o Senhor, porque o Senhor continuará abrindo os seus recursos para o nosso coração. Deus, nós oramos pela igreja do Senhor, por essa igreja, por cada irmão. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor dê a cada um, Deus querido, condição de ver nos seus filhos o cumprimento do propósito que o Senhor tem para a vida dos seus filhos. Deus querido, há filhos que vão ser advogados para a glória do Senhor, há filhos que vão ser médicos para a glória do Senhor, filhos que vão ser professores para a glória do Senhor, filhos que vão ser cozinheiros para a glória do Senhor, filhos que vão ser, Deus querido, motoristas ou qualquer outra coisa para a glória do Senhor. O desejo do coração dos pais é que os nossos filhos vivam e sejam um referencial para a glória do Senhor. Deus, nós oramos pela igreja do Senhor aqui reunida, nós oramos por cada família, cada casa. Nós pedimos ao Senhor que nesses dias a Tua soberania se manifeste de maneira clara e inconfundível na vida de cada um dos Seus filhos que aqui estão. Nós oramos pela igreja da nossa cidade, nós oramos pelos pastores da nossa cidade, nós oramos, Deus, pelos governos da nossa nação, estado e cidade, nós oramos pelos empresários da nossa cidade, nós oramos pelos comerciantes da nossa cidade, por aqueles que precisam pagar, por aqueles que precisam receber, por aqueles que precisam vender. Nós oramos, Deus querido, por emprego, por grandes empresas, nós oramos por desenvolvimento. E nós sabemos, Senhor, que isso não está ligado a uma pessoa, isso está ligado ao nome de Jesus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a sua palavra. E nós escolhemos o Senhor como Deus da nossa cidade, e essa é a nossa proclamação, e esse é o nosso querigma, e é isso que nós faremos. Nós te agradecemos, Deus querido, eu te agradeço por cada pessoa, cada irmão, cada visitante que está aqui essa noite, que o coração de cada um possa sair incendiado por um Deus soberano, que a nossa história não está rolando morro abaixo em descontrole, o Senhor tem tudo nas suas mãos, somos muito gratos por tudo, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, a comunhão, a consolação, o cuidado, a soberania do Espírito de Deus, seja conosco, com todo o povo de Deus. E a igreja diz, Deus te abençoe, não aglomere na saída. A Camila, você ore por ela, e a Sarinha, você aglomera só com a Sarinha, se você quer fazer a sua inscrição para